Amém. Ok. Finalizamos, querido, essa semana, projeto da nossa cruzada Cunha para Cristo. Obrigado por você ter ouvido essa convocação, ter estado conosco nesse tempo, profetizando sobre a nossa cidade, ministrando sobre a nossa cidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, de uma forma tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus. Ok? Quantos estiveram aqui no nosso culto de abertura na quinta-feira? Recebemos uma palavra tremenda, obrigado, que ainda está ecoando no meu espírito, que falou sobre termos o quê? Intensidade, em especial naquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Enquanto o pastor João Carlos ministrava, o Senhor me fez ressaltar um texto, até dentro do mesmo capítulo que ele leu, segundo livro dos Reis, capítulo 13, e apenas a primeira parte do versículo, uma frase só, e eu disse, mas Senhor, o que o Senhor quer falar conosco com essa frase apenas? E confesso a você que foi preciso uma busca bem profunda no Senhor para nós entendermos o que nós precisávamos ouvir essa noite neste lugar. O tema da palavra hoje é morreu o profeta. Morreu o profeta. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, o versículo 20, apenas a parte A do versículo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20, apenas a parte A do versículo, diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Foi somente essa frase que, quando o pastor leu o texto, ele leu até antes dessa frase. Quando ele leu essa frase, o Espírito Santo ministrou essa palavra. E aí, como é que você pega um texto desse, morreu o profeta e o sepultaram? Tem que buscar mesmo para que Deus nos traga uma revelação da sua parte sobre as nossas vidas. Esse momento, querido, na vida de Eliseu, é o momento que todos nós sabemos que irá acontecer, mas que não queremos. Queremos colocar mais para frente, empurrar mais para frente. E se nós não entendermos essa verdade que permeia a vida de todos, muitas vezes aqueles que ficam amarrados, traumatizados, carregando uma série de conflitos interiores por não querer aceitar uma realidade da vida humana, uma realidade, infelizmente ou felizmente, natural, porque se o ser humano não fosse mortal, nós estaríamos bem complicados quando pecássemos, mas é a hora para todos nós. E a Bíblia foi muito enfática em falar da morte do profeta Eliseu, talvez até por uma comparação com o seu antecessor Elias, que não morreu, foi assunto ao céu, foi levado ao céu, e ainda teve um grupo de 50 pessoas que durante 3 dias procuraram o corpo dele em toda a região e não acharam, né? E Eliseu agora substitui no ministério. E uma coisa nós precisamos entender sobre a narrativa deste homem. Eliseu foi um profeta que teve um ministério muito intenso, até na hora de morrer, foi muito intenso o seu chamado, o seu ministério. A intensidade do seu ministério começou quando ele ainda era discípulo. Enquanto ele era discípulo, ele já era intenso, porque muitas vezes nós tomamos posições assim, olha, no dia que Deus me chamar, no dia que eu vou fazer algo, eu vou fazer. Mas enquanto eu estou na fase de aprendizado, que é na fase do discípulo, muitas vezes nós achamos, não, isso ainda não é para mim, eu ainda não tenho capacidade, ainda não estou preparado, e a gente fica sempre postergando e não se torna intenso naquilo que o Senhor chamou para as nossas vidas. Eliseu foi um exemplo de um discípulo que era intenso. Ele não abria mão de estar do lado do seu discipulador. Essa era uma primeira característica da intensidade dele. Onde Elias estava, ele estava. Onde Elias se posicionava, ele também se posicionava. Ele não abria mão de estar nos lugares para aprender, para ser ministrado. Ele não abria mão de um dia de ensino, de um aprendizado e de muitas vezes até buscar um pouco mais daquilo que tinha sido ministrado a todos. Ele sempre estava ao lado para aprender um pouco mais.
Ele chegou a ser conhecido, ele era tão intenso no seu servir a Elias, que ele ficou conhecido inicialmente na Bíblia. Antes do seu nome começar a ser citado na Bíblia e se tornar uma referência, ele era conhecido como aquele que derramava águas nas mãos de Elias. Então, antes dele ter um cargo, antes dele ser chamado de profeta, antes dele ter o nome dele conhecido, antes só conheciam ele entre os muitos discípulos que Elias tinha na casa de profeta, sempre apontava para ele e dizia, é aquele que derrama a água na mão do profeta, para o profeta lavar suas mãos. Tanto era a presença dele no lado do seu líder. Andou nas pisadas, nas mesmas passadas do seu discipulador, aprendeu ao ponto que dos milagres que Elias realizou, muito deles foi repetido na vida de Eliseu, porque andou junto, caminhou junto, aprendeu até interceder da mesma forma, e muitas coisas se duplicaram na vida dele. Ele seguiu Elias, o seu discipulador, nos dias bons e nos dias maus. Ele seguiu pelos lugares agradáveis e pelos lugares também não desejáveis, desfavoráveis. Ele não era aquele discípulo que só pegava carona no dia bom, no dia da fama, no dia do holofote, no dia da publicidade. Ele também, nos dias bem difíceis, ele estava ao lado do seu discípulo. E há uma frase muito marcante na vida dele, quando ele pede ao seu discípulo para ser o primogênito da unção. É porque muitas vezes a gente lê o texto, mas a gente não entende o contexto. Quando Eliseu diz que ele queria o dobro da unção de Elias, na verdade ele estava dizendo que ele queria ser o primogênito da unção de Elias. Por quê? Porque a lei da primogenitura dizia que o primogênito tinha direito à herança em dobro, 2 vezes. Então, quando ele diz que ele quer o dobro da unção, ele está dizendo, eu quero ser o primogênito. Por quê? Porque ele não era o único discípulo de Elias. Nós podemos observar que nos últimos dias da vida de Elias, pelo menos 50 discípulos acompanhavam Elias. Pelo menos 50 deles. É só nós lermos os capítulos finais ali, quando Elias é tomado ao céu. Pelo menos 50 andavam com eles. Mas Eliseu era aquele que estava junto, era aquele que estava próximo. E quando ele se propôs a ser o primogênito da unção, a sua fé foi colocada em teste, foi colocada em prova. E Elias disse a ele, se você me ver no dia que eu for arrebatado, você vai ter essa dádiva na sua vida, de ser o primogênito da unção, de receber esta unção em dobro. E quando se aproximavam os dias, era muito interessante os outros 50 chegar com Eliseu e dizer, você ouviu a profecia que falou que Elias vai ser tirado da nossa frente repentinamente? E ele só dizia para os outros, se calem. Em outras palavras, não atrapalhe o projeto de Deus. Não atrapalhe o que Deus vai fazer. Não fique especulando o que Deus vai fazer, que hora vai fazer, da forma que vai fazer. Se Deus falou, vai acontecer. Então ele tinha esse nível de estar do lado, protegendo, guardando. Ele tinha intensidade no seu servir. Não era só um acompanhante, vamos dizer assim, do cortejo profético, da caravana profética de Elias. Ele era aquele que estava participando. E quando Elias chegou a dizer para ele, olha, você fica aqui porque o Senhor mandou eu ir a Betel, o Senhor mandou eu ir a Jericó, o Senhor mandou eu ir a Jordão, ele usou uma frase que ficou marcada na referência bíblica. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Mesmo na hora em que o profeta ia cumprir uma missão específica de Deus para a sua vida, ele podia dizer, hoje é dia de folga. Deus mandou só o profeta aí, então hoje é dia de folga, eu fico em casa, eu fico descansando, eu fico tirando aí um dia de sossego. Ele disse, não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, por mais que a missão seja só sua, eu vou contigo, eu não te deixarei. E como eu falei para você, ele acompanhava em todos os lugares. O primeiro lugar que o profeta foi chamado aí, Elias foi chamado aí, foi a Betel. Betel significa
casa de Deus. Então, se era para ir na casa de Deus, se era para ir na casa do Senhor, se era para ir ao templo, se era para adorar o Senhor, ele dizia: eu estou junto. Eu estou junto. Viva o Senhor, viva a tua alma, eu também estarei junto com você, na casa de Deus. Mas teve uma hora que o Senhor mandou ele ir a Jericó. Elias, vai a Jericó. E ele chega com Eliseu e diz assim: agora você fica, porque eu tenho uma missão complicada, eu vou a Jericó. Jericó, o termo literal do nome Jericó significa lugar mal cheiroso, lugar de fortes odores. Se nós formos trazer numa analogia para os nossos dias, um lugar percaminoso, um lugar amaldiçoado, um lugar em que, vamos usar um adágio popular, um lugar que não cheira bem, que não é para você colocar o seu nariz. Mas ele diz assim: viva o Senhor e viva a tua alma, eu não te deixarei. Se a gente está junto na casa do Senhor adorando, no dia ruim também a gente está junto, a gente passa junto. E aí o Senhor depois diz para ele ir ao Jordão. Elias agora chegou e disse: olha, você foi comigo à casa do Senhor, você foi comigo a Jericó, agora eu vou sozinho ao Jordão. Viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não te deixarei. E ele foi ao Jordão. Literalmente o nome Jordão significa aquele que desce. Esse é o significado do nome do Rio Jordão. Mas no contexto aqui, Jordão era um lugar decisivo. Era o lugar que literalmente é aquilo que nós falamos até os dias de hoje, o lugar do divisor de águas. Porque exatamente às margens do Jordão aconteceria o arrebatamento de Elias, e ali seria o divisor das águas para começar o ministério de Eliseu. Não foi à toa que o último milagre de Elias foi tirar a sua capa, bater no Jordão, separar as águas, dividir as águas, atravessou para outra margem, e quando foi levado ao céu para regressar de lá, Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído, bateu nas águas, abriu o Jordão, passou de volta, porque aquele lugar ficou determinado como um lugar decisivo, um lugar divisor de águas. E é nesses lugares, querido, que nós precisamos estar. São nesses lugares que nós precisamos participar, sermos intensos. Intenso na casa do Senhor, intenso nos lugares onde o pecado já exalou e precisa haver uma resposta de Deus. Intenso nos lugares de decisão, naqueles lugares que são divisores de alma, de água em nossas vidas, precisamos ser intensos. E qual foi o resultado de toda essa intensidade na vida deste profeta? Ele recebeu aquilo que ele pediu. Ele recebeu a primogenitura da unção de Elias. Ele recebeu a unção em dobro. Ele recebeu a capa de Elias. Elias, quando ele vai ao céu, a sua capa cai de volta, porque ele não precisava daquela capa no céu, e ela passou a ser de Eliseu, e aquele manto representava justamente que ele tinha herdado a primogenitura da unção profética que tinha na vida de Elias. Agora começa o seu ministério, começa agora o seu chamado específico, e alguém poderia até dizer assim: não, ele foi intenso lá no começo, ele foi intenso enquanto era discípulo, por quê? Porque ele estava puxando o saco, ele queria ter um reconhecimento, ele queria ser consagrado, ele queria ter um título, mas agora dá para dar uma relaxada. Só que não, esse homem ele continuou no mesmo nível de intensidade, talvez até maior, exercendo o seu chamado, exercendo o seu ministério. E durante todo o seu ministério, querido, aquilo que ele buscou na vida do profeta Elias, ele alcançou. Ele queria ser o primogênito da unção, ele queria uma unção em dobro. E se nós conferirmos na Bíblia, Elias realizou 7 milagres. E se nós conferirmos de Eliseu, são 14. Exatamente porque ele queria o dobro desta unção. Deus usou ele de muitas formas. Formas, guarde bem no seu coração, que foi usada tantos mil anos atrás, que até os dias de hoje tem resultado. Um exemplo, quando ele curou as águas amargas da cidade de Jericó.
Jericó, que eu já falei, lugar mal cheiroso, um lugar onde o pecado estava, um lugar que era amaldiçoado. As águas da cidade eram amargas. A fonte de água que as pessoas consumiam não era de qualidade. E ele pegou sal, fez um ato profético, jogou sal na água, e até os dias de hoje, no presente século, 2022, Jericó bebe desta fonte de água que Eliseu curou. Você for lá em Jericó, amém? Quando a gente desce da Galileia, antes de ir para Jerusalém, sempre passamos em Jericó. E bem em frente a um restaurante que normalmente nós paramos e comemos, tem lá uma parte desta fonte. É canalizada essa fonte por lá das águas. Você pode chegar lá, pode colocar água na boca e você vai ver que a água é potável, é boa, é maravilhosa. Por quê? Porque foi curada por aquele homem há muitos anos atrás. E o milagre permanece até os dias de hoje. Ele foi até mais respeitado e se tornou orientador e conselheiro de muitos reis. Até reis de nações inimigas, como Síria. O rei, quando chega ao trono, temia Eliseu. Temia e muitas vezes buscou até conselhos e orientações por este homem ter um ministério tão profundo e tão tremendo na presença de Deus. Ele multiplicou o azeite da botija, a farinha da panela lá da viúva, para que os seus filhos não fossem levados escravos. Foi o primeiro homem na Bíblia que multiplicou pães e peixe. Foi baseado na multiplicação de pães e peixe dele que Jesus multiplicou pães e peixe. Porque fez a mesma forma. Jesus, querido, quando ele estava no seu ministério terreno, que ele ia fazer algo, muitas vezes a gente lê só os evangelhos e diz assim, uau, que coisa nova que aconteceu. Não, a maioria dos milagres de Jesus, ele tinha um respaldo no Antigo Testamento, de um acontecimento do Antigo Testamento, até para que as pessoas não o acusassem de forma indevida, porque tudo que ele fazia tinha um padrão, uma base bíblica. E ele multiplicou pães e peixe, ligado à referência de Eliseu. Ressuscitou mortos, tirou o veneno da panela, quando nos discípulos estavam ali sendo ministrados e alguém gritou que havia veneno na panela, ele fez também um ato naquele momento e curou, tirando o veneno da panela. Não se vendeu aos presentes de Naamã, comandante sírio que chegou naquele lugar para ser curado. Fez algo que até hoje a ciência não explica. Um machado cai no rio e afunda. Ele pega agora o cabo do machado e joga, e o cabo afunda e o machado flutua. A madeira afunda e o ferro sobe. Isso a ciência não explica até hoje, mas aconteceu através da vida deste homem. Deus, querido, o ministério de Eliseu foi tão intenso que até quando ele dormia e descansava, Deus revelava o que ia acontecer no outro dia. E ele levantava e chegava com o rei e dizia, olha, faça isso, porque o inimigo vai fazer aquilo, aquilo e aquilo. Uma vez, o rei de Israel ia passar por um determinado local e ele disse assim, não passem por lá, porque os inimigos estão fazendo uma emboscada. E agora quando eles passam por outro caminho, o rei inimigo diz assim, tem um traidor no nosso meio. Alguém nos traiu, porque tudo que a gente faz, o rei de Israel fica sabendo. Pelo que um dos servos falou assim, sabe o que é? É que tem um profeta em Israel, um tal de Eliseu, que se o senhor pensar, não precisa nem falar, pensar, dentro do seu quarto, sozinho, escondido, Deus revela para ele. E é por isso que ele desfaz todos os planos que o Senhor faz. E aí foi quando tentaram matá-lo, e ele foi um homem que também usado por Deus para abrir a visão de outros. Porque no dia que o rei inimigo, agora sabendo que Deus revelava tudo para eles, assim, então nós vamos matá-lo. E quando chega para cercar e matá-lo, ele pede ao Senhor que abra os olhos do seu servo Geazi para que veja a proteção do Senhor em torno dele. Foi o profeta da abundância, querido. Mesmo em dias de fome em Samaria, ele não chegava lá dizendo assim, é mesmo, as coisas estão difíceis, né? Está complicado, tudo está caro, não tem dinheiro, não tem comida. Mas pelo contrário, ele chegava e profetizava provisão
e houveram muitas provisões em tempos difíceis. Até o momento que ele morre, foi o que nós ouvimos aqui quinta-feira. O rei Jeoás estava no trono, foi vê-lo, que ele estava doente, e mesmo no seu leito, mesmo estando enfermo, prestes a morrer, ele continuava com intensidade desenvolvendo o seu chamado, o seu ministério. Não era uma dor, não era uma enfermidade, não era uma doença, desculpa para que ele não desenvolvesse seu ministério. Pelo que quando o rei chega, ele diz, olha, o Senhor quer de uma vez por toda acabar com os inimigos sírios. E mandou que ele pegasse flecha, que ele lançasse as flechas, e o rei Jeoás fez isso, lançou uma flecha pela janela, como o profeta tinha mandado, e gritou, vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor. Depois pegou uma aljava e lançou 3 flechas na terra. E aí o profeta se indignou. Ele diz assim, por que você feriu só 3 vezes a terra? Deveria ter ferido quantas vezes fosse necessário, quantas flechas tivesse. Para quê? Para que os sírios fossem exterminados. E agora, mesmo morrendo, ele com intensidade está proclamando, está profetizando. Mas acaba o ministério de Eliseu. Depois de todo esse resumo que eu fiz, um profeta de um ministério muito intenso, desde os seus primeiros dias de discípulo, até no seu leito de morte, no mesmo nível de intensidade, sem baixar o nível, ele agora morre. Mas na sua morte acontece algo terrível. Não foi a morte em si, mas quando Eliseu morreu, ele levou a sua unção e os seus dons para a sepultura. Esse foi o momento terrível, por isso que a Bíblia marca, morreu Eliseu. Elias, antes de morrer, fez discípulos, passou a unção para os discípulos, e passou para Eliseu a unção da primogenitura, em dobro. Mas agora morre Eliseu, e ele leva para a sepultura dele a sua unção. E a prova maior é que nesse mesmo capítulo 13, se nós lermos, diz que um tempo depois, quando era normal os moabitas invadirem Israel, estavam levando um homem para sepultar, e quando viram o exército moabita, eles procuraram uma cova e jogaram o corpo na cova. Para a sorte daquele homem, aquela cova era a de Eliseu. E Eliseu, como tinha morrido e levado a unção dele junto com ele, quando o cadáver bateu nos ossos, ressuscitou. Para cumprir o 14º milagre que ele iria realizar. Mas, querido, para aquele homem foi muito bom. Mas para a continuidade profética do ministério de Eliseu foi horrível. Um dos maiores profetas da Bíblia morre e leva para a sepultura a sua unção. Você já ouviu falar, querido, que os cemitérios são os locais onde mais nós vemos sonhos e projetos não realizados? Infelizmente, os cemitérios são os locais onde tem mais sonhos e projetos não realizados, em que as pessoas morrem e levam os seus sonhos, levam os seus projetos, e muitos até os dias de hoje, como profeta, levam a sua unção, seu chamado, e é sepultado juntamente com ele. Quantas pessoas, queridos, já não morreram sem realizar os seus sonhos? Quantas outras, homens e mulheres, levaram para a sepultura seus dons, seus talentos, suas habilidades, e não deixaram ninguém replicando aquilo que ele fazia? A grande pergunta é, qual a utilidade que haverá na sepultura para os seus dons e talentos? Qual a utilidade para mim, para você, levarmos para a sepultura as nossas habilidades, nosso conhecimento e a unção que Deus nos deu hoje? Ontem eu estava na praça e veio até um amigo
fazer uma brincadeira. Eu estava com um sobretudo e ele disse assim: esse sobretudo é muito parecido com o sobretudo que enterraram o doutor fulano. Não é o dele, não? Eu digo assim: ele ia precisar na sepultura do sobretudo? Não. Então não tinha problema nenhum se eu tivesse tirado de lá e estivesse usando. Porque para ele não vai fazer diferença. Para mim faz, porque quem está sentindo frio sou eu. E aí virou até graça a conversa. Mas é a grande realidade. Do que adianta, querido, hoje você e eu temos um talento dado por Deus, temos um dom dado por Deus, sermos chamados por Deus nesse tempo para profetizarmos, para ministrarmos, para orarmos, para fazermos algo no reino de Deus e levarmos isso para a sepultura. Não vai ter muito valor, não vai ter muita utilidade. Até porque, querido, existem dons, guarde bem no seu coração, existem dons, a maioria dos dons que Deus nos dá, não tem como usar nem no céu. Tem que usar na terra, tem que gastar tudo na terra. Vou lhe dar alguns exemplos. Se você é intercessor no céu, você não vai precisar orar. Se você é mestre e ensina a palavra, no céu você não vai precisar ministrar a palavra para ninguém. No céu, se Deus te deu dons para você orar e acontecer milagres, você não vai precisar no céu desse dom. Na verdade, no céu, a única coisa que nós vamos fazer é adorar o Senhor, direto. Se Deus te deu um dom hoje para aconselhar pessoas, no céu você não vai precisar aconselhar ninguém. Tem que gastar tudo aqui na terra, meu irmão. Tem que gastar tudo na terra. Porque a partir do momento que levar para a sepultura, não vai ter mais motivo, não vai ter mais nenhum propósito para o qual possa ser realizado, né? Mas a pergunta é: o que leva as pessoas a terem tantos sonhos, dons, habilidades, talentos e levarem para a sepultura, levar para o seu túmulo? O que leva-nos a muitas vezes negligenciarmos e levarmos para a sepultura esses dons e talentos? E eu estava vendo que existem alguns motivos pelo qual muitas pessoas levam para a sepultura aquilo que poderia ter feito com tanta nobreza na terra. Alguns levam seus sonhos, dons, talentos, habilidades para a sepultura porque priorizam as suas dores. Priorizam os momentos ruins da sua vida. Priorizam os seus traumas. Priorizam as suas dores. E agora eles se sentem incapacitados de fazer aquilo que Deus deu habilidade para ele fazer. Ele se sente sem motivação para ser intenso naquilo que faz. Por priorizar a sua dor, ele agora começa a entender de forma errada que ele é incapacitado. Porque um dia uma dor o parou, o travou. Um dia uma dor o limitou. Em vez dele pegar aquele momento de aprendizado para romper, não, ele fica travado. Então muita gente leva coisas muito preciosas consigo para a sepultura. Por quê? Porque priorizaram a dor e não a cura. Não buscaram uma cura de verdade. Muitas vezes a dor está falando mais alto e até na hora de ser ajudado para curar, o indivíduo já pula na frente e diz: não, eu sei como é que faz. Sabe, mas não faz. Sabe, mas não resolve. E por isso leva para o túmulo os seus talentos e dons mais preciosos que poderia usar na terra. Por quê? Porque um dia foram limitados por uma dor. Foram limitados por um trauma. Foram limitados por uma traição. Foram limitados por um problema. Foram limitados por uma adversidade. E acabam desistindo de ser intenso, de colocar em prática aquilo que ele recebeu de maravilhoso na sua vida e acaba sepultando junto com ele. Outros levam seus dons e talentos para a sepultura porque priorizam no seu coração as mágoas e raízes de amargura. Porque eu fiquei magoado, agora eu não faço mais. Porque eu fiquei magoado, agora eu não ajudo mais. Porque eu fiquei magoado, agora eu não exerço mais meu talento. Porque eu fui magoado, agora
eu vou abrir mão. Por isso que a palavra de Deus nos aconselha a tirarmos de nós toda a raiz de amargura. Porque a amargura também nos limita. A amargura, ela ocupa muito tempo na nossa mente. Quando você está aborrecido, com raiva de alguém, você chega na sua casa, troca de roupa, deita, coloca a cabeça no travesseiro e já começa a roncar. É assim? Quando você está com raiva de alguém, o que é que acontece? Você perde o sono e fica pensando, aumentando. Você fica regando aquela amargura, jogando água no pezinho da amargura. Não é isso? E aí quando você vê, 1 hora, 2 horas da manhã, e aí você começa a ficar mais atribulado. Eu tenho que levantar 6 para trabalhar, já são 2. O inimigo está morando de graça na sua cabeça sem pagar aluguel. Por quê? Porque você priorizou a amargura em vez de perdoar. Se perdoa, livra-se da amargura. Mas quem não perdoa fica nutrindo raiz de amargura. Outros levam para a sepultura, para o túmulo, os seus melhores talentos, os seus melhores dons. Sabe por quê? Porque deram ouvido para a opinião dos outros. Quer até começar a fazer, quer até desenvolver, aí aparece um filhote de capeta para dizer para você, mas você acha que você vai fazer, você está achando que você é quem? Você não vai fazer nunca. Você acha que você vai pregar e alguém vai ouvir? Você acha que você vai cantar e vai acontecer alguma coisa? Você acha que a sua oração vai curar alguém? E você tem dom para tudo isso. Deus deu dom para você para tudo isso. Mas por você dar ouvido a essas pessoas, acaba levando para a sepultura os seus dons e talentos maravilhosos. Por quê? Porque damos ouvidos às outras pessoas, opiniões das outras pessoas. Querido, a única opinião que tem que ser válida na sua vida é o que a Bíblia e Deus diz de você. Essa você tem que ouvir, essa você tem que olhar e dizer, beleza? Nós precisamos começar a desenvolver em nós, se você e eu não queremos levar para a sepultura os melhores dons que Deus nos deu, nós precisamos entender uma coisa. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você pode dizer isso? Então diga aí, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você lembra aí de alguma coisa que a Bíblia diz que você é? Mais do que vencedor? Oi? Vai comer o melhor dessa terra. Filho, filha, amado, vencedor, poderoso nessa terra, luz do mundo, sal da terra. São exatamente essas opiniões que eu e você temos que levar em conta na nossa vida, meu irmão. Nós não temos que levar em conta você. Querido, eu já batizei e vou rebatizar hoje. Esse tal de Xé é um demônio. É o demônio do desânimo. Para poder tirar a paz, para tirar a alegria da sua vida. É o fim. É o demônio da desistência. Que chega para você. Então, querido, quando chegar de Xé, você diz assim, repreende logo. Repreende logo, meu irmão. Por quê? Porque ele vai querer roubar de você a sua intensidade para desenvolver o dom e o talento que você tem, meu irmão. E você não pode levar o seu dom e talento para a sepultura, porque se você levar seus dons, talentos, habilidades para a sepultura, vai ficar uma lacuna e alguém vai pagar o preço no seu lugar. Alguém vai padecer por algo que você poderia já ter deixado resolvido. Por quê? Porque levou para a sepultura os dons e talento. Outros levam para a sepultura
aquilo que de melhor tem na vida, por causa das adversidades, porque alguma coisa não deu certo. Querido, entenda bem, enquanto nós estivermos na terra, deixa eu lhe dar uma notícia, que você sabe, mas ainda não parou para pensar. Você é ser humano. E sabe qual é a principal característica de um ser humano? A falha. A falha. Perfeição só com Deus. Deus é perfeito. O ser humano é falho. Desde que o homem pecou no Éden, a falha se tornou marca da vida do ser humano. Por isso mesmo é que Deus nos dá dons e talentos para quê? Para suprir e consertar as falhas. Então, se todos nós falhamos, e eu e você não colocamos em prática nossos dons, talentos e habilidades que servem para consertar essas falhas, as falhas vão permanecer e esses dons e talentos vão para a sepultura conosco e não vão servir mais para nada. E a falha vai continuar. Então, nós não podemos, querido, deixar de, com intensidade, desenvolver os seus dons, talentos, propósitos na sua vida, porque você falhou uma vez, porque errou uma vez, porque teve uma adversidade na vida, porque algo não deu certo. Não, querido, nós devemos tirar lições, experiências, para quê? Para fazer melhor. Então, tudo isso, querido, as dores, as mágoas, as opiniões dos outros, os problemas da vida, as adversidades, as falhas, são combustíveis para a desistência. E é justamente isso que leva os nossos dons, talentos, propósito, habilidade, conhecimento conosco para o túmulo. Mas existe ainda um outro motivo pior ainda pelo qual as pessoas levam para o túmulo o que tem de melhor. Uns levam por causa do seu egoísmo. Esse é pior. E ainda tem uns que dizem assim, vou deixar de ser egoísta e pensar um pouco mais em mim mesmo. Quando o indivíduo ele começa a entrar nessa rota do egoísmo, tudo que ele tem de precioso, que Deus lhe deu, que é para compartilhar com os outros, já está fadado à morte, já está fadado ao fracasso, já está fadado a ser enterrado com ele. O egoísmo, o egocentrismo, diferente do egoísmo, o egoísta é aquele que quer tudo para ele, o egocentrismo ele quer que tudo gire em torno dele. Ele é a síndrome do rei sol. Eu sou o sol, tudo tem que girar ao meu lado. Tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser fazer para mim. As pessoas têm que servir, têm que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu imaginei. Se não faz isso, aí já fica de bico, já dá problema. E aí acaba paralisando os seus dons e talentos. E por fim, o ostracismo. Quando o indivíduo se fecha, diz assim, já passei por isso, por aquilo, agora eu não faço mais nada para ninguém, eu não abençoo mais ninguém, eu não profetizo mais, eu não oro mais por ninguém. Aí a gente pega os nossos dons e talentos e leva para a sepultura conosco. E vai ficar muita gente aí precisando da sua intervenção como homem e mulher de Deus. Então, queridos, a Bíblia nos chama para sermos intensos na nossa caminhada. Amém, queridos? Mas essa intensidade não pode, em momento nenhum, ser paralisada ao nível de retermos tanto a unção de Deus, tanto as suas propriedades, características assim, boas, abençoadas, para você levar para a sepultura. Então eu quero essa noite trazer para você, para já direcionarmos o final dessa palavra, o que nós precisamos fazer para não levar os nossos sonhos, unção, dom, talentos, habilidades para a sepultura conosco. Então o que é que eu vou fazer para não levar tudo isso comigo para a sepultura? Primeiro, obedeça a Deus acima de todas as opiniões humanas. Obedeça a Deus acima de todas as opiniões humanas.
Como é que eu vou fazer isso? Na hora que alguém te der uma opinião, compare com a Bíblia. Mas é isso que Deus diz. Porque o que mais vai aparecer na nossa vida é o se eu fosse você. Não é isso? Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu nem ia mais lá. Se eu fosse você, eu nem clamava mais por isso. Se eu fosse você, já abria mão. Mas na hora que trouxerem essa situação, compare, mas espera aí, a Bíblia diz para mim fazer isso? A palavra do Senhor diz para mim agir dessa forma? Pois muitas vezes, querido, o obedecer, a Bíblia já diz que é melhor do que o sacrificar. E muitas vezes, obedecer a Deus é loucura diante da opinião humana. Loucura. Se Deus chega com você e diz assim, olha, pega um imóvel que você tem e dá de oferta. Na opinião humana vai dizer o que para você? Você é louco. Como é que você vai fazer isso? Pense nos seus filhos. Você podia deixar para eles. Você podia vender. Você podia investir. Você podia construir uma pousada. Mas, queridos, se Deus mandou, é porque Ele tem um projeto maior. Maior do que o projeto humano, a opinião humana que estão te dando. Então, se nós não queremos levar para a sepultura o que de melhor Deus nos deu, obedeça a Deus e não às opiniões humanas. Obedeça aquilo que o Senhor diz para você fazer. E muitas vezes, querido, aqui fica uma dica bíblica para nós. Quando Deus te mandar fazer coisas loucas, faça e não explique nada para ninguém. Você quer loucura maior? De morar num lugar em que tem milhões de deuses e aparecer um Deus invisível e dizer assim, sai da tua casa, vende tudo que você tem, pega, põe tudo aí, uma mochila na costa e sai caminhando pelo deserto, que no meio do caminho eu mostro para onde você vai. Se você fala isso para outra pessoa, vai dizer o quê? Você está doido? Vou interditar você. Vamos internar. Amanhã eu vou lá no promotor pedir uma internação compulsiva. Porque você está louco. Mas o Senhor fez isso com quem? Com Abraão. Que a Bíblia chama de pai da nossa fé. Mas ele obedeceu. E foi. Quantas outras situações o Senhor manda nós fazermos? Quando o Senhor quis ainda levantar alguns remanescentes fiéis dentro de Israel, para que não perecesse, o Senhor falou ao profeta Jeremias, pega uma canga dessa de boi, coloca na costa, e você vai sair na rua com ela durante 6 meses. Imagine a opinião dos outros. Eu vi que esse negócio de ser muito crente, ele ia ficar doido. Eu vi que esse negócio de estar todo dia na igreja, orando, profetizando, ia uma hora pirar o cabeção. Está lendo a Bíblia demais, está orando demais, está crente demais. Porque tem coisas, querido, que não tem explicação, que Deus estabeleceu para fazer. O profeta Oséias, o Senhor disse para ele, olha, vai no pior prostíbulo aqui de Israel, pega a pior prostituta lá e casa com ela. Se for pedir opinião, se fosse pedir opinião naquela época para os rabinos da época, para os doutores da lei da época, até para a sua família, para os seus pais, era capaz de dizer assim, se você for lá, você não entra com essa mulher nessa casa. Nas festas aqui de família, final de ano, você não precisa aparecer. Mas era obediência a Deus. E a obediência dele a Deus foi que permitiu que Deus não exterminasse a nação de Israel, mas que mostrasse o seu erro e ainda desse escape e livramento, apesar do preço que eles pagaram. Então, se nós não queremos levar para a sepultura o que é de melhor na sua vida, obedeça a Deus acima de todas as opiniões humanas. Todas. Se Eliseu fosse ouvir opiniões humanas, querido, hoje Jericó estava importando água, não tinha fonte boa.
A pessoa, se ele fosse pedir a opinião dos outros, gente, o que é que a gente faz com essa água amarga aqui? Deus mandou fazer um negócio esquisito, jogar sal no amargo para ficar doce. Aí aparece logo os cientistas de plantão, dizem, mas isso não dá certo nunca. Pega esse sal e vende, vai ganhar um troquinho, vai gastar o sal aí à toa. Mas foi por ele obedecer a Deus e não a opinião dos outros, é que a coisa aconteceu. E esse respaldo ficou tão forte na vida de Eliseu, que quando Elias é levado ao céu, cai a capa e ele volta e encontra com os outros 50 que tinham ficado para trás, os outros 50 discípulos, perguntaram para ele, e aí, cadê Elias? Cadê ele? Ele disse assim, foi levado ao céu. Nós fomos separados por uma carruagem de fogo, um redemoinho levou ele ao céu. Só sobrou a capa dele, que eu estou vestido. Aí os outros discípulos, os outros 50, sabe o que disseram? Não, nós vamos sair aqui procurando ele, porque ele deve estar em algum lugar. Eles disseram assim, não vão, vocês vão perder tempo. Pode ler no texto. Não, nós vamos. Eles disseram, então vamos, já que vocês querem ir. Ficou lá, quietinho, parado. Depois de 3 dias, os caras voltaram e disseram assim, realmente nós não achamos nada. Eu avisei vocês. Então, querido, não ande pelas opiniões humanas. Obedeça aquilo que Deus estabeleceu. Segunda coisa, para nós não levarmos a nossa unção para o túmulo. Seja intenso em tudo que você fizer. Seja intenso em tudo o que você fizer. Em outras coisas, não faça meia boca, não faça pela metade. Se vai fazer, faça com excelência. Faça bem feito. Se é para 1, se é para 10, se é para 1000, faça bem feito. Faça da mesma forma, faça com intensidade. Não é começar a 1000 km por hora e depois de uns meses já acabou o combustível. Começar com todo aquele ímpeto, com toda aquela empolgação, com 1000 ideias, e quando der um mês depois, já está dizendo assim, mas agora não dá mais, já estou cansado, já não tem mais tempo. Não, querido, é manter o ritmo da intensidade, é manter o padrão da excelência, é manter a corrida que nos foi proposta, como diz a palavra de Deus. Terceira coisa que nós podemos fazer, querido, para nós não levarmos para o túmulo os nossos sonhos, as nossas dádivas. Não tenha medo de errar tentando. Não tenha medo de errar. É errando que você aperfeiçoa o alvo. Eu não sei se você aqui alguém aqui teve a oportunidade de praticar tiro. Eu pratiquei no quartel, até o dia de hoje eu gosto, e parece que agora, próximo aqui, vão abrir um estande. E eu vou voltar lá para ver como é que está a minha mira ainda. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer treinamento no quartel, eu ouvi essa frase. Primeiro dia, depois das aulas teóricas, nós vamos para a prática. O primeiro tiro que nós demos foi em arma de chumbinho. E eu me lembro como hoje o sargento dizia assim, atire, não se importe se você vai acertar ou errar, apenas coloque em prática o que você aprendeu. Posição certa, respiração certa, posição da arma certa, para você não se machucar, e vá. Porque uma hora, conforme você for errando, olha o que ele diz, conforme você for errando, você vai retificando em direção ao alvo. E eu me lembro que a primeira vez que eu atirei, ficou tudo espalhado no alvo. Acho que eu dei 20 tiros de chumbinho, deve ter ficado uns 15 espalhados pelo alvo, os outros 5 eu não sei nem por onde foi parar. É capaz de ter dado até no alvo do colega do lado. Porque um tempo depois, quando nós fomos atirar de fuzil, aconteceu um fato desse. Cada um de nós demos 20 tiros, e tinha um colega que estava ao lado, o nome dele era Bezerra. Quando foi contar no alvo dele, tinha 26 tiros. Mas como? Se ele deu 20 tiros e tinha 26? É que depois dele tinha um outro camarada chamado Machado, que o Machado errou o corte. Em vez de atirar no alvo dele, ele atirou no do lado. Então o dele não tinha nenhum tiro, e no do Bezerra tinha 26. Então ele teve que retificar bem, para poder olhar para o alvo dele. Mas voltando para essa questão, Augusto Cury ele ensina muito sobre isso.
Ele disse assim, um dos medos que mais aprisiona o ser humano é o medo que ele não deveria ter, o medo de errar. Porque é errando que se aprende, é errando que você aperfeiçoa, é errando que você percebe que aquela fórmula não dá certo. E agora você retifica. Para que é que existe a busca do conhecimento? Para que é que você estuda? Para que é que tem aprendizado? Justamente para diminuir as margens de erro. Para você ir neutralizando o erro. Por isso que você, quando estuda numa área, você tem que se especializar numa área. Se vai atuar naquela área, para quê? Para não errar. Mas é o conhecimento que vai tirar o erro. Mas o erro naturalmente já está lá. Então nós precisamos, querido, entender que se você não quer levar os seus melhores dons e talento, não tenha medo de tentar. Não tenha medo de fazer. Não tenha, querido. Errou, ok. Em vez de esse erro se tornar um monstro, um fantasma na sua vida, faça dele um professor. Faça dele aquele orientador que vai agora te levar à posição correta na sua vida. Então, se você quer deixar o seu melhor nessa terra, não tenha medo de fazer. Não tenha medo de errar. Não pode permanecer, mas precisa corrigir o erro até alcançar o alvo. A quarta coisa, querido, não ouça quem não tem referência de vitórias. Não ouça quem não tem referências de vitórias. O indivíduo chega com você e diz assim, rapaz, se eu fosse você, está vendo, está tendo muito turista na cidade, eu abri um restaurante. Primeira coisa, olhe para esse indivíduo e veja se ele tem um restaurante. Se ele não tem, se ele não entende da área, o que é que ele está pintando na sua vida para você investir o seu dinheiro num restaurante? É como o cara chegar hoje aqui em Cunha e dizer assim, olha, tem um negoção para fazer. Hoje aqui em Cunha você precisa fazer uma frota de aluguel de carro. O tamanho da nossa cidade é inviável ainda. Mas o que é que acontece, querido? Não ouça quem não tem referência de vitória. Aquelas pessoas que chegam para dizer algo para você fazer, mas não tem referência nenhuma que já fez alguma coisa. Tem uns que não fizeram foi nada na vida, meu irmão. Absolutamente nada. Mas quer palpitar na sua vida o que você precisa fazer. Ou quer palpitar na sua vida para tirar as forças para você não fazer. Então, querido, se não tem referência de vitória, se não tem referência de realização, se não tem referência de conquista, se não tem referência de luta, se não tem, querido, referências, não perca tempo ouvindo. Ouvir pessoas sem referência, querido, é amortecer dentro de você as suas melhores ações. E você vai levar os seus dons e talentos para a sepultura, ouvindo esse tipo de gente. Quinto, ligado ainda ao quarto, a quinta coisa que você precisa fazer para não levar o seu melhor para a sepultura. Ande com pessoas que te desafiam. Se você não quer levar para a sepultura os seus melhores dons e talentos, nunca busque andar com pessoas abaixo de você. Porque isso só é bom para uma coisa, para dar brilho no ego. Anda com um bando de gente que não tem nada na vida e diz assim, olha, lá no meio da minha turma eu sou o maior, eu sou o menor, eu sou o melhor. Mas também, querido, ser o melhor no meio de quem está no chão é fácil. Nós precisamos ter alvos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu ainda não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu olho para o alvo da soberana vocação de Deus, sempre olhando para coisas maiores. Então, ande com pessoas que desafiam. Eliseu, por que é que ele se tornou tão intenso no seu ministério? Porque ele andava com o seu líder, ele não andava com os 50 atrás que ficavam fazendo fofoca. Porque se a gente for ler assim na Bíblia, os outros 50 discípulos de Elias, o povo bom para fazer fofoca. Quando ele reuniu, tinha uma conversinha. Mas ele não andava com os 50, ele andava com Elias. Por isso ele se tornou primogênito. Mas, quando ele se tornou profeta, ele passou a ser o principal profeta e ele não procurou mais ninguém com uma referência maior para ele andar. Qual foi o resultado? Ele levou a unção dele para a sepultura.
Isso aqui é um desafio, querido, constante para a nossa vida. Você e eu precisamos andar com gente que nos desafia. Pare de andar com gente tóxica, com gente perdedora, murmuradora. Deixa eu rasgar o verbo com você. Pare de andar com Zé Ruela. Zé Ruela, que não faz nada na vida, que não conquista nada na vida, que não tem respaldo nenhum na vida. Gente que está esperando o mundo se acabar para morrer escorado no barranco. Esse tipo de gente, querido, você vai pegar os seus dons e talentos e vai levar para a sepultura com você. Mas ande com gente que te desafia, você a fazer coisas que você diz assim, mas eu nunca nem pensei em fazer isso. Eu orar, eu ir lá na Santa Casa orar pelo enfermo? Não. Mas se alguém, um profeta desafiou, vai lá e faz, meu irmão. Vai lá e faz. Que pode ser a salvação daquela vida. Então, ande com aquele que ora para o Senhor salvar, melhor do que andar com o coveiro, que já quer enterrar. Então, meu irmão, ande com quem te desafia, com quem diz para você, olha, vamos fazer algo maior, vamos fazer algo desafiador, vamos fazer algo novo. É desse tipo de gente que nós precisamos andar, querido. Sexto, aceite os desafios, não basta andar com quem te desafia. A sexta coisa que você precisa fazer, aceite os desafios. Porque você em Deus é maior do que você pensa. Hoje você diz, se eu pedir um currículo seu, você diz, eu sou fulano de tal, eu sei fazer isso, eu me formei nisso, eu tenho essa habilidade, essa e essa. Só que eu quero te dizer uma coisa, o teu currículo ainda não está com todos os itens que Deus determinou para você. Pode ter certeza que não. Certeza que não. Em Deus você é maior do que você pensa. Em Deus, a Bíblia, o salmista diz assim, em Deus nós faremos proezas. A Bíblia promete para mim e para você que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, não chegou ao entendimento e não desceu ao coração humano, é o que o Senhor reservou para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma parte de uma unção que o Espírito Santo já colocou dentro de você que você não sabe que existe. Que talvez você ainda não sabe nem usar. Mas aceite o desafio. Quando alguém te desafiar para fazer alguma coisa, aceite. Te desafiou a ministrar no Ministério de Criança? Top. Desafiou você a evangelizar? Top. A orar? Top. A ministrar numa célula? Faça. Primeiro dia, querido, a gente vai engasgar, mas não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer. Não tenha, faça. Aceite o desafio, pois assim você não levará para a sepultura o que tem de melhor de você. E a última coisa que eu quero te ensinar hoje, para você não levar os seus melhores dons para a sepultura: morra vazio. Fazer o que, querido? Morra vazio. Se ninguém te der essa notícia, eu vou te dar. Se Jesus não voltar logo, eu e você vamos morrer um dia, tá? Mas morra vazio. Morra como Jesus morreu, vazio. Até o espírito ele entregou para Deus. Morreu totalmente vazio. Tudo que ele veio fazer na terra, ele fez. E com intensidade. Não é à toa que ele diz assim, olha, as aves do céu têm ninho, as cobras têm os seus corvis, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Porque ele sabia que o tempo dele era curto, apenas 3 anos, para fazer um ministério que ia mudar a história da humanidade. Então, Jesus, ele morreu vazio. Eliseu morreu cheio de unção. Mais ou menos uns 3 anos depois, quando jogaram um cadáver lá, ressuscitou. Porque para ficar só ossos, tem que ter pelo menos 3 anos de sepultamento. 3 anos depois, a unção ainda estava lá, porque ele levou a unção para a sepultura. Quando a gente vai em Israel, deixa eu ver se os meninos vão colocar ali uma cena. A gente chega lá no Jardim do Sepulcro, no lugar que Jesus foi sepultado, e precisaram colocar essa grade aí. Sabe por que colocaram essa grade? É porque tinha uns crentes meio místicos que queria deitar lá na sepultura de Jesus.
Sério, o motivo da grade era esse, é que o indivíduo queria deitar lá onde Jesus deitou, onde colocaram o corpo de Jesus. Sabe o que é que vai acontecer se o indivíduo deitar lá no lugar que Jesus foi sepultado ali, tirar essa grade e botar o indivíduo deitado dentro lá do local que Jesus foi sepultado? Sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Por quê? Porque Jesus não levou a unção dele para lá. Não vai, por mais místico que o indivíduo tente fazer. Ele pode deitar lá, pode se enrolar num pedaço de lençol, fazer uma mortalha, deitar, rolar, pintar o caneco lá dentro, meu irmão, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque Jesus não levou a unção dele para o sepulcro, meu irmão. Ele morreu vazio. Mas, como tem muita gente que gosta de ser místico, eu preciso botar uma grade. Porque tinha gente que deitava lá e dizia, daqui eu não saio enquanto Jesus não fizer. Enquanto acontecer o milagre, é sério. Estou contando isso porque as pessoas que atendem lá me falaram isso. Tem um grande amigo lá que recebe, que é um brasileiro, chamado João Batista. E uma vez eu perguntei, por que colocaram a grade? Ele disse assim, não, porque as pessoas chegavam e queriam deitar aí, para receber milagre. Ele chegou a dizer uma vez que eu botaram um paralítico lá, queria que o paralítico levantasse de todo jeito. Não vai acontecer, por quê? Porque Jesus morreu vazio. Tudo que ele tinha para ensinar, ele ensinou. Tudo que ele tinha para fazer de milagre, ele fez. Tudo que ele tinha para dividir com os seus discípulos, ele dividiu. Por isso, ele se derramou. O salmista diz que ele derreteu como cera quando foi crucificado. Foi tudo. Tudo. Até a hora que só sobrou o seu espírito e ele disse, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E morreu. Morreu totalmente vazio. Não levou nada para a sepultura com ele. Absolutamente nada. Então, querido, aproveitando que hoje é o último dia desse mês, eu encerro com a proclamação do nosso mês de agosto. E para esse mês de agosto, eu quero dar um tema. O tema para o nosso mês de agosto é Chegou o Dia. Qual é o tema? Chegou o dia. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de você pegar os seus dons, talentos, habilidade e tornar uma realidade na sua vida. De gastar a preciosa dádiva que Deus colocou na sua vida. Olha o que diz Salomão nesse texto, que a partir de amanhã será a nossa base. Atenta, pois, para a oração do teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz quando? Quando? Hoje, o teu servo diante de ti. Deus quer ouvir você hoje, meu irmão. Deus quer que eu e você coloquemos em prática os nossos dons e talento hoje. O nosso clamor hoje. Salomão estava clamando e dizendo assim, atenta, Senhor, fica atento, porque aqui, ele estava falando isso na hora que inaugurou o templo. Aqui na inauguração desse templo, tem pessoas que hoje quer colocar em prática o seu melhor. Que hoje quer desenvolver os seus dons e os seus talentos. Que hoje quer viver o seu melhor. E eu quero convidar você justamente para isso, querido. Nesse texto de Salomão, ele diz que tem que ser hoje, a oração que for feita hoje neste lugar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que agosto é o mês para inaugurar na sua vida a prática intensa dos teus dons, talentos, chamados, propósitos na sua vida. Eu quero chamar você, querido, para que este mês se inaugure na sua vida uma nova fase de aceitar propósitos e desafios de Deus na sua vida. Para que neste mês agora, diante dessa proclamação, você se levante e comece um propósito a partir deste novo mês, desse mês de agosto. Eu vou gastar tudo o que Deus colocou na minha vida.
eu morrerei vazio, eu não levarei para a sepultura o dom, eu não levarei o talento para a sepultura, eu não levarei o chamado para a sepultura, não levarei as minhas habilidades para a sepultura, porque há alguém neste lugar que está clamando, dizendo, olha Senhor, porque hoje neste lugar eu quero fazer uma oração, fique atento Senhor, para a oração que será feita neste lugar, eu quero morrer vazio Senhor. Eu quero gastar tudo que o Senhor deu, todos os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, que se torne uma realidade, que se inaugure neste novo tempo, nesse mês. Que seja o tempo de eu e você deixarmos de lado as mágoas, os rancores, deixarmos de lado as adversidades, deixarmos de lado tudo aquilo que um dia nos prendeu. Tudo. E dizer assim, Senhor, eu não vou fazer como um profeta. Eu não morrerei como um profeta. Eu não morrerei como um profeta, porque profeta, se morrer como profeta, ele leva a unção dele para a sepultura com ele. Mas eu morrerei como Jesus, vazio. Ele esvaziou-se. E se tinha uma coisa que Jesus sabia fazer, era esvaziar-se. Para vir na terra, ele se esvaziou da sua condição de Deus. Para voltar para o céu, ele se esvaziou da condição de homem. Ele se esvaziou dos seus dons, dos seus talentos. Fique em pé, eu quero orar com você. Eu quero convidar você hoje a firmar um propósito com Deus, diante dessa proclamação que nós temos para o mês de agosto. Senhor, a partir deste mês que vai nascer agora, na meia-noite, eu quero me esvaziar dos sonhos que estão guardados dentro de mim, dos dons, dos talentos, das habilidades. Eu quero fazer discípulos. Eu quero ministrar na vida de alguém. Eu preciso falar na vida de alguém sobre o teu favor. Eu preciso contar para alguém as tuas maravilhas. Eu preciso, Senhor, de alguma forma, não levar para a sepultura aquilo que de precioso o Senhor derramou sobre a minha vida e meu coração. E eu quero orar hoje com você que quer topar esse desafio na sua vida. Eu não morrerei como um profeta que leva a sua unção para a sepultura. Mas no dia que o Senhor me chamar, eu já estarei vazio, porque eu vou gastar tudo nessa terra. Vou gastar realizando sonhos, vou gastar conquistando, vou gastar realizando, vou gastar ensinando, vou gastar orando, vou gastar intercedendo, aconselhando, ministrando, vou gastar tudo o que o Senhor tem na minha vida. E para isso, tem uma palavra-chave: intensidade. Se vai fazer, meu irmão, faça com intensidade. Se vai ministrar para uma vida, ministre com intensidade. Se vai ensinar uma pessoa, ensine com intensidade. Se vai orar por alguém, ore com intensidade. Se vai profetizar sobre a sua cidade, sobre a sua nação, faça isso com intensidade. Se vai fazer um propósito de jejum e oração, faça com intensidade. Gaste tudo, meu irmão. Faça como Jesus, morra vazio. Vazio. Mas não leve para a sepultura a unção que Deus te deu. Não leve por causa dos outros, por causa das pessoas, das opiniões alheias, os talentos que estão dentro de você. Não leve porque você ainda está preso no medo de errar, no medo de falhar, no medo de não dar certo. Não guarde, gaste tudo, faça o seu melhor e aceite os desafios de Deus para a sua vida. Aceite. Um dia que vier um desafio para você, querido, não entre no desafio dizendo assim, eu tenho que fazer o tudo, o completo. Mas entre dizendo assim, eu farei na borda o melhor que eu posso, do melhor que eu sei, com as melhores ferramentas,
mas farei o melhor. O melhor. Aí mesmo no seu lugar, eu quero desafiar você a fazer essa oração hoje a Deus. Senhor, agosto é o mês, é o dia que vai marcar na minha vida que eu vou começar a me esvaziar, que eu vou começar a entregar o meu melhor, que eu vou começar a gastar tudo que o Senhor me deu nessa terra de dons, talento, sabedoria, de habilidade, de conhecimento, de unção, de poder. Tudo que o Senhor derramou na minha vida não vai para a sepultura. Não vai. Eu profetizo sobre sua vida que portas vão começar a se abrir diante de você. Oportunidades vão surgir. Até causas e problemas vão aparecer diante de você. Não é para você se apavorar, é para você usar a unção que já está dentro de você. É para você usar a autoridade de Deus que já está dentro de você. É para você usar a palavra que já está acumulada dentro de você. É para isso, é para esse tempo oportuno, meu irmão, de gastarmos tudo. Jesus está voltando e Jesus não precisa arrebatar uma igreja cheia de dons, de talento. Jesus não precisa levantar uma igreja cheia de unção. Jesus não precisa arrebatar uma igreja, querido, que explode em conhecimento. Isso aqui tem que ser gasto na terra. Tem que se gastar tudo nessa terra, meu irmão. Porque quando você for arrebatado, a Bíblia diz que você vai ter uma nova mente, um novo corpo. A história é outra, o propósito é outro. O que você vai usar no céu é diferente. O que Ele te deu nessa terra tem que ser usado aqui e com intensidade. Que hoje haja nesses lugares homens e mulheres que digam: eu quero, Senhor. Atenta hoje, Senhor, para a oração que é feita neste lugar. Atenta hoje, Senhor, para a minha posição. Atente hoje, Senhor, para a minha entrega. Atente hoje, Senhor, que a partir de hoje eu vou fazer com intensidade aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu coração. Pai, nós clamamos hoje neste lugar, assim como Salomão quando foi inaugurar o templo. Hoje nós clamamos porque queremos inaugurar um novo templo do Senhor em nossas vidas. Atenta hoje, Senhor, para o clamor dos teus servos neste lugar. Atenta hoje, Senhor, para o clamor dos teus filhos neste lugar, Pai. Que não querem, Senhor, levar consigo os seus sonhos, mas querem realizá-los. Que não querem levar, Senhor, para o túmulo, Deus, a unção, o propósito e o chamado, mas querem, Senhor amado, fazer o teu nome conhecido nesta terra. Que não quer levar para a sepultura, Senhor, o conhecimento, a sabedoria que o Senhor os deu, mas que possa, Senhor, compartilhar, derramar na vida de muitos, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Que não quer levar para a sepultura a fé, meu Deus, mas que quer compartilhar, distribuir esta fé com aqueles que estão precisando ser ajudados, com aqueles que estão precisando ser socorridos, com aqueles que estão precisando, Senhor, que a tua mão de poder seja estendida para abençoar suas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, atenta, Senhor, para as entregas que são feitas neste lugar, para os propósitos que estão sendo firmados neste lugar. Que venha, Senhor, esse batismo, Senhor, de intensidade. Que venha esse batismo de força. Que venha esse batismo de renovo hoje sobre as nossas vidas neste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus. E possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Morremos vazios, Senhor amado, por gastarmos tudo que o Senhor nos deu nesta terra. Que todo o dom precioso do céu que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, que sejam gastos nessa terra, para que se reconheça a Ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.